Boa noite, multidão. Amém? Que bênção, né? Conheço uma pessoa que a igreja tinha 5 membros. Cada vez que ele ia saudar a igreja, ele falava grande multidão de anjos, de filhos, né? E essa igreja, ela foi acrescentada, chegou a 500 membros. Amém? É fé, né? Amém? Isso é fé, né? Estava ali meditando, fé. É interessante, até me vinha esse testemunho, mas também eu lembro de uma história que talvez alguém já ouviu no Nordeste, onde o pastor convocou a igreja a interceder, a orar e pedir chuva. E pedindo até que no culto de domingo todos estavam aguardando a chuva, né? E o pastor foi o único que chegou com o guarda-chuva. Todo mundo olhou assustado, aquele sol rachando, né? Mas o senhor veio de guarda-chuva esse sol, mas nós não oramos, né? Fé, né? Ele sabia que ia chover e choveu. Amém? E com certeza vai chover bênçãos de Deus em nossas vidas. Amém? Quem toma posse? Amém. Que bom. Lucas 7. É uma passagem a qual já compartilhamos uma vez aqui. Foi essa passagem em que eu pude levar domingo também na sexta igreja, né? Amém? Certeza Deus quer falar conosco, né? Cada momento, para cada pessoa. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e, já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Convido, se você pode se colocar em pé um instante. Feche teus olhos. Pai amado, cremos na sua presença, na presença do teu Espírito que aqui está, ó Pai. E pedimos, Senhor, fala conosco. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, da abertura, Senhor, durante o dia, sabemos que em cada momento o Senhor usa de várias maneiras, Senhor, para falar conosco. Mas aqui está a tua palavra, Senhor. Vem trazendo palavra de conhecimento, sabedoria, Senhor. Vem nos corrigindo, edificando, exortando, dando direção para as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui para ser alimentados, Senhor, fortalecido nessa noite. Sim, ó Pai, no nome de Jesus,
Repreendo toda e qualquer ação contrária, todo e qualquer espírito contrário, no nome de Jesus. Cobre com teu sangue, Senhor, a cada vida aqui, a cada pessoa a qual está acompanhando, irá acompanhar, Senhor, esse culto, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Amém, irmãos? Aqui está uma palavra poderosa, onde fala da cura do servo de um centurião. Centurião. Centurião era como se fosse um capitão, né? Responsável por 100 homens, 100 soldados, né? Quem serviu o exército sabe, também no exército tem lá o capitão, é responsável pela companhia, tudo. Em torno de 100 homens, daí tem 3 ou 4 pelotão. Então aqui fala desse centurião a qual tem um servo a qual estava doente. Em algumas versões fala paralítico e também atormentado. Estava ali. Eu entendo como paralítico alguém que fisicamente estava doente e também tinha alguma situação emocional, né? Estava atormentado. E ele vai, e essa palavra ela inicia falando que Jesus, concluído ali o Sermão do Monte, né? Várias direções, curas, mensagens a qual ele traz ali, e concluindo todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Eu até estava lendo a respeito de Cafarnaum, é local de consolo, né? Com certeza Jesus quer nos consolar nessa noite, amém? Então, e o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente quase à morte. E o que acontece? Aqui fala, eu estava compartilhando com vocês, esse centurião de 100 homens, responsável. Alguém a qual era responsável por uma região, cuidar com os soldados ali. E nós sabemos que, nesse tempo aqui, o povo judeu, israelense ali, eles estavam sob o domínio de Roma, né, do Império Romano. Então ali eles não tinham muita liberdade, tinha todos os soldados, todo esse povo ali cuidando deles. Eles sentiam muita... não tinha uma liberdade assim. E eu imagino esse centurião, alguém de uma nação diferente, de um povo diferente, de um povo pagão com vários deuses, né? Gentil, e que vai até Jesus. Ele ouve falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Todos nós, né? E aqui também, esse centurião ouviu falar de Jesus. Com certeza chegou até ele muitas notícias de cura, de libertação, do que Jesus estava fazendo. Mas eu imagino alguém de uma cultura diferente, de um meio diferente, de um povo pagão, e ouve falar de Jesus, está com uma situação na sua casa, um servo a qual estava enfermo, estava de cama. E ele ouvindo falar, tem uma solução, tem alguém a qual eu posso me dirigir, posso levar essa situação. Aqui, trazendo para nós, quem de nós não tem um problema também, não tem uma situação, não tem uma luta, uma dificuldade, talvez alguém a qual está enfermo, quem está aqui, quem vai acompanhar, se pedisse para levantar a mão, com certeza muitos levantariam uma ou duas mãos, né? Eu mesmo aqui levantaria 2 mãos. Quem não tem luta? Aqui fala de um centurião que não era, vamos trazer para o nosso dia, não era como nós, cristão. Mas mesmo nós, como cristão, temos luta. A palavra de Deus diz que nós teremos aflições.
mas alguém que nos ensina muito. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, poderia ser assim: a fé admirável. A fé admirável. Por que a fé é admirável? Porque pela atitude dele, alguém que está com problema, que ouve falar de Jesus, entende que é o Senhor, que é alguém que está ali, está transformando tudo e quer se aproximar também de Jesus. E a palavra continua falando para nós aqui, versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ou seja, aqui fala em Lucas que ele pediu para que seus servos fossem até Jesus. Em Mateus, vai falar que ele foi até Jesus. Mas a gente entende assim que Mateus, ele era mais direto em algumas situações. E Lucas, ele é mais detalhista. Ele enche de detalhes. Então ele relata dessa maneira, Lucas aqui, que ele envia servos. E eles, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Agora, pense comigo, nessa caminhada, esse centurião, alguém que era de uma cultura pagã, alguém a qual tinha outros deuses, né? Mas ouvindo falar de Jesus, é impactado, é tocado, sente no coração: eu vou enviar pessoas até Jesus, porque ali está quem pode me auxiliar, quem pode me fortalecer, quem pode estar comigo nessa situação, nesse problema, assim como eu e você. Por isso eu e você estamos aqui. Sim, nós sabemos que muitas situações que se levantam na nossa vida e na vida de algumas pessoas, eu mesmo já testemunhei muitas vezes, o que me levou a buscar a Jesus foi um momento em que eu achava que não tinha mais solução à minha vida, não tinha mais resposta. E aqui centurião também, espere, mas já ouvi tanta coisa, alguém que está morrendo dentro da minha casa, meu servo. Jesus, tem um Jesus aí que está curando. E ele entendeu, aí está o caminho. Mas veja a situação desse centurião. Essa cultura, essa vida da onde ele veio, a esse domínio que ele servia, Império Romano. Eu anotava assim alguns aspectos, algumas características que ele encontrou ali, algumas adversidades. Uma delas foi, ele, contra tudo aquilo que ele aprendeu, que ele vivia, de onde ele veio. De uma cultura pagã. E de repente, a palavra fala que ele ajudou a edificar uma sinagoga, ajudou, ele era digno. Alguém que ouviu tudo isso, que fez tudo isso, é alguém que já estava caminhando com esse povo, com o povo judeu. É alguém que já sabia que tinha um Deus maior, um Deus poderoso, que algo a mais tinha. Mas mesmo com a adversidade que ele encontra, de onde ele veio, tudo o que ele viveu, ele começa a servir. Imagine alguém numa situação dessa, nós podemos trazer para nós. Quantos de nós talvez não encontramos dificuldade de servir a Deus? Nós podemos ver vários países, povos aí, que precisam ler a palavra escondido, se reunir escondido, buscar a Deus escondido. Nós percebemos que muitas vezes algumas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Mas isso não foi motivo dele não buscar, de não perseverar. Eu quero buscar, eu quero conhecer, quero estar diante
desse Senhor, a qual eu tenho ouvido falar. Nós poderíamos trazer assim, no nosso trabalho, muitas vezes é difícil a gente falar de Jesus. Mas também não é só falar, mas é dar exemplo, as pessoas olhar para nós, algo tem de diferente nessa pessoa, o que será? Ele está refletindo alguém, há uma luz nessa pessoa. Mas tem lugar que, às vezes, quando você começa a falar de Jesus, as pessoas descobrem que você é cristão, você, no primeiro momento, você se transforma em alguém, vamos trazer uma linguagem popular, alguém que é usado, que usa de chacota, né? De brincadeira, de gozação. Isso ocorre. Eu lembro quando eu comecei a buscar a Jesus, conhecer a Jesus, Jesus transformando a minha vida, no meu local de trabalho, onde eu trabalhei durante 27 anos, muitos sabem aqui, né? Como militar, bombeiro, as pessoas começavam a brincar, irmão Neves, mas com ar de gozação. O pastorzinho, o padre, o irmão, ou coisa parecida. E brincando, mas as pessoas ficam de olho, é uma adversidade, é uma dificuldade. Mas quando você persevera, não desiste, você continua, as pessoas passam a respeitar. É interessante que eles começam a observar até onde você vai. Quando eles veem que você continua, aí passa a mudar a história. As pessoas começam a chegar para buscar um conselho, uma direção. Quando vão fazer alguma brincadeira, alguma piadinha, até vão sair daqui que o irmão está ali. Começam a respeitar, começam a observar. Mas o que eu aprendo aqui, nesse aspecto, nessa luta desse centurião, ele tentando servir a um Deus ali, ajudando uma comunidade, mas encontra várias dificuldades, adversidade, uma pessoa talvez que ele não conseguia demonstrar tudo aquilo que ele estava fazendo, ele tinha com os seus, com o da sua pátria, sim, ali com o povo judeu, todos acolhiam. E aqui eu trago para mim e para você, na nossa casa, na nossa família, junto dos nossos, quantas pessoas às vezes se levantam, mas o que é necessário? Interceder, orar e amar. Continuar, não desistir. Uma fé que persevera, mesmo na adversidade. Então, essa primeira característica dessa fé sobrenatural, poderíamos dizer aqui, essa fé admirável, é fé nas adversidades, nas dificuldades. Talvez alguém que está ouvindo tenha enfrentado lutas, dificuldade. A gente percebe assim que, às vezes, quando vem a esposa para a igreja, e o esposo ainda não entendeu, não tem um entendimento, ele começa a encontrar barreiras. Ele começa a barrar muitas vezes. Está chegando tarde, onde você estava? Mas de novo na igreja. Ou pode ser ao contrário também. Às vezes quando o esposo vem, eu testemunhava e falava até da minha experiência. Um dia que cheguei tarde, a minha esposa ainda não estava caminhando comigo, ela falou, onde estava nessa hora? A igreja terminou muito tarde. Por isso que às vezes a gente precisa ter um pouco de discernimento, sabedoria com os irmãos, às vezes que o casal não está caminhando junto. Às vezes está o esposo e a esposa não. Às vezes está a esposa e o esposo não. Porque muitas vezes aquele que ainda não conheceu, não experimentou o melhor de Deus, não vai entender. Mas é uma dificuldade. Precisa perseverar, orar, não desistir, amar com atitudes.
A esposa precisa olhar para nós e olhar, tem algo está acontecendo diferente nesse meu esposo. O esposo olhar para a esposa também. Eu lembro que um companheiro meu tem encontrado dificuldade. A esposa dele tem ido, mas em vez de ela ganhar ele com atitudes, não tem ganho. Eu tenho conversado com ele, aconselhado ele. Então, uma das primeiras características, fé nas adversidades. Por mais que se levante uma situação, assim como esse centurião se levantou, com certeza tinha situações sobre a vida dele. Aqui fala em Cafarnaum, é um local qual foi amaldiçoado, e mais 2 cidades. Por quê? Porque esse povo não se converteu, não se voltou para Jesus. Então veja um local difícil. Eu imagino essa pessoa nesse local, procurando caminhar, conhecer, ajudar uma comunidade que crê em Deus, porque era judeu, né? Eles ainda não tinham entendimento do Salvador, com certeza. Depois, na sequência, Jesus começa a mostrar que é Ele que veio, né? Segundo característica interessante dessa fé admirável, dessa fé sobrenatural. Nós poderíamos falar a respeito de fé, né? Eu iniciava aí falando de grande multidão. Os estudiosos, alguns falam de 3 fés, uma fé sobrenatural, uma fé salvadora e uma fé natural, aquela fé que nós nascemos. Aqui, discorrendo essa passagem, eu percebo assim que há esses 3 tipos de fé. Essa fé natural, a qual nasce conosco. Eu vou sair daqui do ônibus, daqui a Curitiba, eu sei que eu vou chegar a Curitiba. É uma fé, estou crendo que eu vou chegar. Uma fé sobrenatural, algo que foge do nosso entendimento, a qual nos fala lá em Hebreus 11. Gostaria de ler com os irmãos. Hebreus 11. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É certeza. A gente vê aqui na atitude desse centurião que é alguém que teve fé. Nós vamos ver na sequência que ele só fala uma palavra. Essa fé sobrenatural é interessante, eu estava lendo e meditando o que acontece com Pedro. Eu lembro que um pregador ele fala assim que não foi Pedro que ele não andou pelas águas, ele andou pela palavra de Jesus. Jesus falou, venha. E nós precisamos andar pela palavra, viver a palavra, ter essa fé sobrenatural. Então, se eu fosse falar de fé sobrenatural, natural e uma fé salvadora. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu estava falando da segunda característica, o amor a Deus e ao próximo. Versículo 2, eu convido você a acompanhar, nos fala assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Aqui fala servo, não está falando de soldado. Então eu entendo assim que não era um soldado, era alguém que servia, ele que trabalhava na casa dele. E nós sabemos que servo naquela época, naquele tempo, era um escravo. Alguém que não tinha valor. Alguém que era deixado de lado. Muitas vezes não era dado importância, mas aqui fala que era... E o servo que um centurião, a quem este muito estimava. Muito estimava. Estava doente, quase à morte. O que nós podemos perceber aqui? Que
essa fé desse centurião tem uma característica forte que ele amava. É uma fé que ama. É uma fé que ama. É uma fé que ama. Eu convido você, 1 Coríntios 13. Capítulo 13, a partir do versículo 1, fala assim: E ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha fé, ao ponto de falar ao monte, transportar, lança-te ao mar, se não tiver fé, nada serei. Então nós vemos nesse centurião o amor dele pelo seu servo, alguém que era deixado de lado por muitos, que não era dado valor, mas a qual ele vai e intercede, ele se coloca como canal, vai até Jesus, envia os seus servos até Jesus, para que seja curado. Mais uma característica, o amor. Essa fé admirável que Jesus admira, precisa ter amor. A terceira característica, humildade, versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ou seja, ele não se acha digno, ele não vai até Jesus. Ele pede para que servos vão até Jesus. Na sequência nós vamos ver, e estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno. Um pouco antes, versículo 5, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Alguém que é uma autoridade, que tem um status, e ele mesmo fala, tenho pessoas que são subordinadas a mim, mas eu não sou digno. O que nós podemos perceber aqui, alguém que é autoridade, que é grande, mas ele se coloca pequeno diante da maior autoridade, que é Jesus. Aqui ele está reconhecendo que Jesus é uma autoridade que vinda do céu. Senhor, eu não sou digno. E nós vamos entender também que nessa época também que ocorria, por ele ser pagão, de origem romana, tudo, era considerado como alguém imunda chegando até o templo, ou ele também se sentia imundo para chegar diante de alguém tão grande, tão poderoso, cheio de autoridade. E ele fala, não sou digno. Essa humildade. Então essa fé admirável, a qual que o próprio Jesus fala, admirou-se Jesus. Primeira característica, uma fé nas adversidades. Segunda característica, amor a Deus e ao próximo. Ele amou o escravo, o servo. E a terceira, humildade. Essa fé nos ensina muito. Nos traz, eu mesmo meditando, refletindo, como nos ensina essa passagem, essa caminhada, as atitudes do centurião. Depois eu colocava ali
como ele se sente, aliás, no seu caráter, como que nós podemos ver o caráter dele. Primeiro momento, nós podemos ver como ele era visto pelas pessoas. Versículo 3 nos fala assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Eles, chegando-se a Jesus, com instância, suplicaram, dizendo: ele é digno. Então, como ele era visto pelos seus, na sequência ali, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amigo. As pessoas olhavam para ele, alguém que é amigo. E depois eu colocava ali, como ele se via a si mesmo. Nós compartilhamos um pouco atrás ali, a qual ele não se achava digno. E terceiro ponto, como Jesus ouviu, versículo 9. Como Jesus olha para ele. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Jesus olha para esse centurião e se admira das atitudes dele, da maneira dele, das características dele, do caráter dele, e fala a respeito da sua fé. Fé admirável. Fé admirável. Como Jesus tem olhado para nós? Como eu tenho me visto? Como as pessoas têm olhado para mim? Eu tenho perseverado, mesmo nas adversidades? Tenho amado, mesmo aquelas pessoas que são subordinadas, aquelas pessoas que têm gritado por socorro? Como as pessoas têm olhado para mim? Fé, uma fé admirável. Para Jesus olhar para esse centurião, e ainda fala assim: ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É forte isso. Toda a caminhada, e Jesus fala dessa grande fé, essa fé admirável. Não tinha visto alguém se aproximar de mim dessa maneira, nessa atitude, nessa humildade, reconhecendo alguém aqui a qual não era judeu, de uma cultura totalmente diferente, mas já estava entendendo. Como eu, como você, como nós temos caminhado. Hoje parece que aqui, quando aconteceu essa cura, ela vai falar que naquele mesmo instante, algumas versões falam que no mesmo momento a pessoa foi curada. Quando o centurião, em Marcos, fala que quando ele chegou, estava curado, perguntou no momento que foi curado, foi exatamente no momento que Jesus lançou a palavra. Onde fala assim: por isso eu mesmo não me julguei ir até
versículo 7, contigo, ter contigo, porém manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Uma palavra. Está aqui a palavra. O que Jesus tem falado para mim e para você? Quais são as promessas? O que Ele tem para nós? O que Ele tem falado, usado de profetas, pastores, irmãos, irmãs, intercessores, tem trazido palavras para nós. Será que nós temos tomado posse? Será que a nossa fé é como essa, em que esse centurião fala assim: Senhor, só fala uma palavra e ele vai ser curado. Não precisa mais nada, Senhor. Não precisa ir até lá, impor as mãos. Será que a nossa fé, ela tem sido uma fé sobrenatural, uma fé com todas essas características, com toda essa estrutura, onde Deus tem falado para nós, tem mostrado a direção, a sua palavra tem promessas de cura, de libertação, de salvação para nós, para a nossa casa, para a nossa família, de crescimento, prosperidade. Será que nós temos tido essa fé desse centurião? Senhor, só a tua palavra. Quando eu iniciava a ministração, eu falava assim: boa noite, multidão. Às vezes parece que quando nós falamos com fé, acreditando, porque nós lemos lá em Hebreus 11, nós não estamos vendo. A fé é uma esperança de algo que nós não vemos ainda, mas nós cremos. Eu não estou vendo, você não está vendo o que Deus quer fazer aqui, nessa igreja, na minha casa, na tua casa, na nossa família. Mas será que eu tenho proclamado, tenho tomado posse? Jesus tem falado para nós: quer que eu vá até a tua casa? Aqui, esse centurião, Jesus não vai até a casa dele, mas Jesus entra no coração dele, entra na vida dele. Ele tem entendimento. Eu lembro de uma situação em que um irmão, numa comunidade a qual nós congregávamos, e um irmão, um amigo dele muito chegado, estava com câncer e não tinha mais esperança. E naquele dia ele veio até a frente para que se orasse por ele, e ele seria canal, um instrumento. E me vem essa passagem, porque aqui foi 60 quilômetros, Jesus nem precisou chegar lá e foi curado. O servo do centurião, e naquele momento toda a igreja levantou e veio orar por esse irmão, que estava intercedendo pelo irmão que estava lá em São Paulo, num hospital em Marília, se eu não me engano. E foi orado por esse irmão, e aquele amigo dele foi curado lá. Será que eu tenho tido fé para orar, para interceder por alguém, pedir por alguém? E estou acreditando, estou tomando posse. Senhor, só uma palavra basta, Senhor. Só a tua palavra, Senhor, o que o Senhor tem falado para mim. Lembro de um familiar meu também, em que nós estávamos num evento e ele era alcoólatra. Ele ganhava muito dinheiro como construtor, mas ele não tinha vida. Ele bebia todos os dias. Chegava na casa dele, ele estava caído no chão, prato de comida, assim, os cachorros comendo com ele, ele comendo com os cachorros. Alcoólatra, etilizado. E nesse evento, o pregador ele falava assim: você que está aqui, quer interceder, se colocar como intercessor por alguém, não importa se está aqui, onde está, ore nesse momento por essa pessoa. E nós fomos todos os familiares à frente e intercedemos por ele. E essa pessoa, naquele exato momento, quando nós chegamos na casa, essa pessoa, ela estava dentro de um bar, naquele momento da oração, estava bebendo, fumando, jogando sinuca. E alguém chega naquele local
começa a conversar com ele, ele serve pinga para a pessoa, dá um cigarro aceso para a pessoa, e a pessoa fala de Jesus para ele, e naquele momento, depois que terminou, ele sarou daquela ressaca, daquele momento que ele estava ali. Quando ele se deu conta, ele não quis mais beber naquele momento, foi embora, contou essa situação para nós, e a partir daquele dia ele se converteu. Hoje ele serve uma igreja quadrangular. Ele não estava lá naquele momento. Será que eu tenho tido fé na palavra de Deus, no que Jesus fala, nas promessas de Jesus? O que Jesus tem falado para mim e para você? Parece que hoje nós falamos, Jesus quer transformar, sim. Jesus vai fazer conforme a sua vontade, Deus vai fazer conforme a sua vontade. Se há um propósito, Deus sempre vai realizar algo. E sempre tem um propósito. Eu convido a você, se coloca em pé nesse momento. Fecha teus olhos. E convido a você a trazer, nesse momento, a situação. Te convido só a ser, pode ser a irmã, só para fazer um... Feche teus olhos nesse momento. Vai falando com Jesus. Ele está em nosso meio. Há uma presença forte, há uma presença, há uma unção nesse local. Essa unção de cura, de libertação, de restauração. Onde você está, vai apresentando, vai colocando diante dele. Fala para ele, Senhor, só fala uma palavra, Senhor. De repente essa palavra é para alguém que está enfermo, que está na sua casa, um familiar. Senhor Jesus, aqui estamos, nós cremos na tua palavra, Senhor. Aqui nos fala de um centurião, a qual deixou a tua presença entrar na sua vida, Senhor. E aqui nós estamos porque cremos, Senhor. Nós ainda não estamos vendo, Senhor, acontecer, Senhor. Mas a fé, essa fé é sobrenatural, Senhor. Nós podemos visualizar já a cura, a libertação, Senhor, de um parente amigo, um familiar, esposa, esposo, filhos, Senhor. Se há filhos aqui, Senhor, a qual tem mãe que está intercedendo, Senhor, eu convido a você a começar a visualizar esse teu filho liberto, essa pessoa liberta, diante de Jesus. Visita, Senhor, pessoas a qual estão enfermas, Senhor. Mulheres, Senhor. Pessoas a qual tem orado, Senhor, por uma situação, Senhor. Só uma palavra, Senhor, uma palavra, e nós tomamos posse nessa noite de cura, Senhor. Essa palavra fala de um centurião que pedia pelo seu servo que estava paralítico, estava atormentado, Senhor. Se é alguém com alguma enfermidade física, Senhor, que seja tocado, se você pode, toca nessa enfermidade, se você não pode, toca no seu coração e vai pedindo. Senhor, cura essa vida, Senhor. Cura, Senhor, todas as áreas, todo o corpo, Senhor, toda dor, Senhor, que seja levado diante de Ti nesse momento, Senhor. Visita, Senhor, desde a cabeça, Senhor, todo o sistema nervoso, Senhor, sistema circulatório, coração, veias, artérias, Senhor, todo o sistema respiratório, Senhor, pulmão,
alvéolo, Senhor. Os membros, Senhor, superiores e inferiores, todos os órgãos, Senhor, se é alguém que precisa ser tocado, queima, Senhor, vem com o óleo da cura, Senhor, nessa noite, Senhor. Sim, Senhor, que pessoas possam sentir, Senhor, assim como esse centurião, Senhor, essa fé crescendo, Senhor. A Tua palavra fala de pequena fé, de grande fé. Se alguém com uma pequena fé, como um grão de mostarda, como o grão de mostarda se torna uma árvore grande, Senhor, que essa fé possa crescer, Senhor, nessa noite, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Visita, Senhor. Se alguém também atormentado, Senhor, e algum no seu psíquico, sistema nervoso, Senhor, cura, Senhor. Eu creio no poder da Sua palavra, Senhor. Cura, Senhor. Continua, Senhor, visitando, Senhor, passeando em nosso meio, Senhor. Visita, Senhor, seu esposo, Senhor, a qual tem relutado, Senhor. Que caia por terra todas as barreiras, Senhor, dessa vida, Senhor, nessa casa, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Convido você, vai orando. Se você ora em línguas, vai orando em línguas. Deixe com que esse ambiente fica cheio do poder de Deus. Senhor, derrama, Senhor, de uma unção nesse local, Senhor. Uma unção de cura, Senhor. Uma unção de fé, Senhor. Visita, Senhor, esses familiares, Senhor, a qual estão sendo apresentados diante de Ti, nesse altar, diante da Tua presença, Senhor. Visita, Senhor, casais a qual estão por um fio, Senhor, quase separando, Senhor. Coloca pessoas ao lado, Senhor. Centurião, Senhor, que possam ser auxiliares, Senhor, que possam levar até Ti, Senhor, se essa pessoa, essas pessoas ainda não conseguem chegar até Ti, Senhor. Sim, ó Pai, no nome de Jesus, cura, Senhor, liberta, Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você que tem ouvido, assim como esse centurião ouviu falar de Jesus, e você tem ouvido os milagres de Deus, cura, libertação, restauração. Sim, Senhor, nós tomamos posse pela fé, Senhor. Somos gratos a Ti nessa noite, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Senhor.